Hello, hello, sejam muito bem-vindos a mais um Cybercast. Eu, Fabiano, aqui, junto com meu amigo Aldo, host que manja tudo tecnicamente. Hoje a gente vai falar do quê? Mitos e verdades sobre o SOC. Cara, o assunto, né, tem muita coisa pra falar, certo, Aldo? Bastante coisa. Hoje vai ser animal e o convidado aqui, a gente sabe, né? Aqui a triagem é pesada. Curadoria que pega forte Curadoria aqui. forte. E aí a gente não sabe agora, né? Depois de hoje a gente não vai saber quem que é mais, né? E claro, vou tentar falar o básico desse convidado, ó. Vamos ver, me ajuda aqui, porque se eu for falar eu vou ficar horas. Então eu vou tentar resumir em 10 segundos aqui. O cara trabalhou e trabalha em uma das maiores e nas maiores empresas de tecnologia do Brasil e do mundo, certo? É isso aí. Cargos de gestão e C-level nos últimos anos, certo? Isso aí. Eu rolei o LinkedIn dele e eu não consegui ler todas as certificações que ele tem. Então eu até cansei. Então, assim, depois vocês dão uma olhada, a gente vai deixar o LinkedIn dele aqui. Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar o convite e falar com a gente. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Aldo. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo tempo de vocês, por estar aqui Cara, que legal, que legal. Muito Hoje, bacana. hoje eu Legal, cara. Tô feliz de te ver aqui. também. tô animado, hein, cara. Também. Hoje mitos Tava e... ansioso pra falar com você também. Cara, Vamos. será que o Daniel vai falar real mesmo? Mitos e Cara, verdades aí? eu tenho que falar. Polêmica. Cara, mitos e verdades sobre o SOC. Mas antes da gente entrar no SOC, rapidinho, conta pra gente um pouquinho do Daniel, mas principalmente o que não tá no teu LinkedIn. Porque muita gente que assiste a gente, só de você soltar ali que você ia gravar, eu vi que, meu, bombou, né? O engajamento do LinkedIn foi lá em cima. Então, assim, quem tá te assistindo, o que que não tá lá? Que é uma pergunta que eu gosto de fazer. E, claro, conta pra gente um pouco da trajetória profissional pra gente chegar até aqui e a gente falar disso. Cara, o que não tá no LinkedIn, né? Acho que o que não tá no LinkedIn que não dá pra perceber é que os desafios, acho que eles foram muito grandes quando eu comecei minha carreira. Eu era um cara muito introvertido, como a maioria das pessoas em cyber ou em TI, no network, redes, enfim. E meu primeiro contato foi com o público, né? Comecei a trabalhar em loja de shopping. E isso pra mim foi... A galera não acha que eu fez estágio em TI, que limpava cabo. Mas eu me desenvolvi, eu acho que a dicção, a falar direito, a conversar com as pessoas trabalhando em loja de shopping. Fazendo cartão, né? Ou quer fazer cartão da loja X? Cara, Então, não é acho que Cara, é incrível. isso foi o começo, né? Incrível que... Acho que vai bater o recorde, né? Porque a gente fala de loja de surf de shopping, loja de shopping. Cara, todo mundo começa assim. Pois é. eu também. Você também. Isso tá no LinkedIn, mas a galera não olha pra esse... Tá lá a parte de tecnologia. Porque depois eu Sim. tive a oportunidade, né? Nessa mesma marca, trabalhar com tecnologia lá dentro. Fui convidado. E aí eu fui me desenvolvendo e não parei mais. Cara, show. Isso não tá no LinkedIn. Isso acho que é o... Boa, boa. E hoje você está, né, na direção, né, focado aí em SOC, em uma das maiores empresas aí que eu, pelo menos que eu conheço. Conta um pouco pra gente como é que tá sendo esse desafio recente. Cara, é um desafio, né? De 3 anos e meio quase. Que eu consegui inaugurar ali o SOC, né? Dessa empresa que eu tô hoje, atualmente, essa multinacional. E eu consegui, Você criou o SOC lá dentro, assim, do zero, dessa, estruturou. nessa que eu tô atualmente, sim. Show. Não sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém é Sim, uma ilha. claro. Todo mundo me ajudou, mas assim, eu fui com essa missão de subir o SOC do zero, arquitetar o SOC do zero. Então, hoje eu tenho propriedade, me sinto confortável para falar por conta, né, dessa situação que eu vivi. Comecei o SOC ali com pouquíssimas pessoas, né? Tinha um time de 15, 17 pessoas no início, aí foi para 35, 65, 67, e aí agora a gente está com 105 pessoas no Brasil e assumi a operação do México também, então que responde para o Nossa, Brasil. cara, que Então, responsabilidade. 105 pessoas, 105 no cabeças Brasil, só no Brasil. isso, mais 10 ali no México, mais ou menos. E a gente está mirando fazer a mesma coisa com a América Latina toda, né? Então, Chile, Colômbia, Peru, acho que são os próximos passos aí, já dando spoiler para vocês aí. Boa. Então, Primeira mão no Cybercast. Primeira né? mão. primeira mão. E assim, preparando, né, a galera que tá nos vendo, nos ouvindo. Cara, 105 pessoas para gerenciar não é tarefa fácil, né, Aldo? Então hoje a gente vai quebrar aqui um pouco, já que é bastidores, o foco sempre. Então eu vou cutucar aí muito aí para entender como é que é gerir tudo isso,
porque tecnologia, pessoas e processos são muito importantes, né? E o Aldo vai acabar falando bastante sobre a parte técnica, óbvio, né? Que é importante também. Então, como que a gente correlaciona tudo isso? Então, a gente quer entender de você assim, cara, provavelmente tem uma hierarquia aí, né? Já vou começar, Aldo, daí você vai indo Manda pelo bala, teu. vamos lá. Cara, como que essa crescente, né? Provavelmente não tão rápida, mas em quantos anos se formou essa equipe? E se você puder comentar um pouquinho dos bastidores, quais foram tendo os desafios à medida que ela vai crescendo? Você vai montando, né, hierarquias abaixo de você. A gente tem aquela máxima de gerir bem até 7, 10 pessoas. Como é que tá isso aí? Conta pra gente. É uma ótima pergunta, inclusive. Acho que foi um dos maiores desafios, né? Quando eu não cheguei como diretor, que é o cargo que eu tô hoje. Eu cheguei como gestor sênior e com a missão de montar o time. Então, montei ali basicamente 5 áreas de segurança para entrega de serviço de segurança dentro do SOC. Claro, sendo o SOC o core delas, né? E tinha ali meu braço direito como coordenador, tinha dois coordenadores, e isso ia, né, se apoiando ali, a gente conseguiu ir até certo ponto. Para não perder a cultura, né, eu tive uma decisão de mentorar todas as pessoas que eu estava liderando de perto. Então, eu tive que me doar muito, muito além das 8 horas de trabalho, acho que essa é a real, né? Então, para que essas pessoas tivessem sucesso também na mentoria das outras pessoas, porque só assim a gente vai escalar. E isso foi um desafio grande. Eu tive que deixar de operar e pôr a mão na massa, porque eu faço muito eu lidero por exemplo, né? Então eu vou, faço, mostro e aí digo qual é a expectativa, acho que tem uma clareza na comunicação. E escalando tudo isso, hoje eu tenho lá comigo gestores, tenho gestores que estão se desenvolvendo, já tenho gestores sêniores, tenho coordenadores, não é um só, já tenho quase 5, 6 coordenadores apoiando, cada um ali com um time de uma média de 10 pessoas, né? Tem um ali que está com 12, 13, a gente já está olhando para ajustar, então isso vai se permeando. O que a gente faz a gente tem reuniões quinzenais para não perder a nossa cultura, e um fato curioso, né? Todos os líderes do SOC atualmente foram desenvolvidos no SOC. Eu não trouxe ninguém de mercado. Uau, Ponto. cara. Todos. Caramba. Todos. E isso é o que dá esperança pro time, né? Isso que faz diminuir o turnover, inclusive. Sim, Que faz olhar a galera e falar assim, poxa, a prata da casa aqui, ela vale mais Vale. do que fora. os caras olham pra dentro. É Sim. isso. Então, todos, eu era gestor, virei diretor, aí tinha o coordenador, ele virou gestor e agora me apoia. Os especialistas que queriam sair da carreira de Y, de especialista técnico, para virar líder, tiveram a oportunidade de se desenvolver. E eu acho que foi isso isso que está fazendo a roda girar bem, né, hoje. Cara, boa, boa. Ô, Dani, e já que a gente está falando de SOC, a gente não pode deixar da gente explanar na visão do Dani o que seria um SOC, para a gente começar a entender, colocando a conversa no eixo. Perfeito. Aí a gente já vai entrar em polêmica, então. Polêmico, né? Polêmica. Vamos embora. Para mim, um SOC ele tem que ser mais do que o MSS de segurança padrão. E ele precisa ser mais que o MDR, que é o Manage Detection e Response, né? Gerenciar, detectar e responder. Para mim, tem que partir desse princípio. Se você quer montar um SOC básico, mira no MDR. Gerenciar, detectar e responder. Agora, Vamos colocar a gente falou de SOC, a gente já desmembrou em 2 siglas já. Vamos pontuar as 2 também para a gente colocar. o MDR é o Manage Detection e Response, né? Então, gerenciar, detectar e responder. Então, é isso que significa o MDR hoje. Então, você quer mirar em SOC, aí quando a gente fala de SOC, a gente fala de Centros de Operação de Cibersegurança, né? E aí, de forma genérica, você vai tratar ali dentro daquele centro de operação tudo que for pertinente à cibersegurança, infraestrutura, segurança de nuvem, segurança do que for, né? Eu acho que essa é a ideia do centro de operações. E ter um lugar reservado, né, com duplo fator de autenticação, com rede isolada, para que você possa tratar as coisas ali de forma muito mais cirúrgicas, né? Então, acho que isso define o SOC. E aí, falando de gerenciar, detectar e
responder, é onde a gente tem ali, eu acho que o mínimo que o SOC deveria entregar. Então, partindo desse princípio, o mínimo é gerenciar, detectar e responder. Agora, quando a gente está falando de um SOC atualmente, né, hoje, 2024, eu vejo que a gente não consegue mais falar de SOC sem, por exemplo, falar de Threat Intelligence, ou inteligência de ameaça, né, traduzindo literalmente. E aí a gente já começa a falar de olhar não só para dentro da organização, mas olhar para fora também. O que a sua marca, ou a marca dos seus clientes, né, nesse caso, como elas estão sendo expostas, né? O que está acontecendo? Como ela está sendo vista? Como ela está sendo falada? Então, e aí você agrega inteligência de ameaça dentro do detectar, gerenciar, detectar e responder. E aí não é só isso. O que é o arroz com feijão quando a gente fala na parte corporativa de segurança da informação? Gestão de vulnerabilidade. Então, para mim, gestão de vulnerabilidade tem que estar correlacionado com a inteligência que você está gerenciando, detectando, respondendo e olhando para fora. Aí você adiciona lá, já tem 5 coisas aí. Aí você, né? Como é que você vai falar de defender sem falar de atacar? Sem ter a capacidade de fazer um teste de penetração? Cara, eu vou falar uma coisa polêmica aí, né? Claro. Pelo meu pequeno conhecimento, né? Fui do mercado, voltei, agora estou aqui de novo. Mas a maioria dos SOCs que eu conheço, né? Pelo menos na oferta ali, o escopo comercial, cara, é o basicão. É isso mesmo? A maioria, sim. E por isso que aí tá um diferencial de 3 anos e pouquinho, ter crescido tanto que eu falei no início. A maioria dos meus clientes hoje não são clientes que nunca tiveram um SOC e querem ter um SOC. Sim. A maioria dos meus clientes hoje são clientes que tinham um SOC de mercado, estavam insatisfeitos com a qualidade do básico e queriam fazer mais. Só que é polêmico mesmo, né? Eu quero até ver o Aldo disso, que deve ter gente nos ouvindo que vai pensar, cara, como conceito, o SOC basicão que os caras estão falando é o que ele nasceu para fazer. E as outras coisas são outras coisas em outras áreas. Inclusive, o Aldo atua diretamente com várias delas. O que você pensa disso? Você concorda? Pode falar, que é convidado, mas pode discordar. Viu? Vamos lá? Não, concordo. Acho que quanto mais a gente estiver trabalhando integrado, é onde a gente vai ter mais resultado, né? Então, sou totalmente a favor. A gente ia tocar nesse ponto do Threat Intelligence, ele já tocou também e já frisou a importância, né, de ter o SOC junto com o Threat Intelligence. A gente já está falando da parte de segurança ofensiva, também já está entrando essa parte, é muito importante, né? Porque eu acho que tem sinergia, né? A maior sinergia é nesse movimento, né? Eu acho que é importante deixar claro que cada um tem que fazer a sua parte. Eu não estou falando que aqui, que o time de resposta a incidente que vai responder, vai fazer segurança ofensiva. Eu não estou dizendo que todo mundo faz tudo também, né? Porque o pato, né? Mas como solução integrada, você atende o cliente. Perfeito, porque aí você gerencia junto, né? Você tem o mesmo accountability ali, você tem o mesmo vestir de camisa e uma cultura de cibersegurança igual para todas as áreas, né? Possamos dizer assim, não tem uma rivalidade entre eles, pelo contrário, eles se apoiam. Porque eu já vi isso em outra polêmica, né? Em vivendo em corporação, eu já vi isso, que é o ponto de o Red Team não falar com o Blue Team. E hoje o Purple Team, ele nasceu da fusão dos dois. Então, se a gente, né, não tivesse a colaboração que o Aldo citou, e aí por isso que para mim faz sentido estar junto, entendeu? Não necessariamente, de novo, você pode ter lideranças técnicas separadas, que é o que eu faço. Cada um tem ali o seu todos no modelo ágil, né, de trabalhar, acho que é importante também. E aí cada um, e o que é bacana é o seguinte, cada um desses organismos é um organismo vivo para mim, né? Assim como o SOC ele é hoje. Eles se desenvolvem de forma inesperada. E aí você consegue pegar o que se desenvolveu melhor, o que teve melhor eficiência, eficácia, e aplicar o mesmo método de trabalho para os outros. Então, eu acho que isso também você ganha. Sim. Então, mas de novo, né? Sem tirar o foco de cada um fazer o seu. Por exemplo, quando eu falo segurança ofensiva, eu tô falando de OSCP mesmo. Eu tô falando de né, olhar para certificações específicas de segurança ofensiva. Quando eu falo de Threat Intelligence, eu falo de certificações aí como certificação da
que a gente tem de GIAC, né? Que a gente conhece, GCTI, que é uma das mais conceituadas hoje. Sim. Então, e aí não só isso, né? Por exemplo, segurança de cloud. Por que segurança de cloud não pode estar dentro do SOC? Por que a gente não, né, não olha para isso? Porque o CSIRT, por exemplo, que é a sigla de time de resposta a incidente. Esse time de resposta a incidente, ele atende a todas as vertentes de segurança. E às vezes ele pode precisar do apoio do cara do Red Team. Sim. Muitas vezes ele precisa. Faz sentido, Aldo? Faz total sentido. E eu acho que a gente tem que pensar de uma outra maneira de, por exemplo, fazer o rotation, né? Por exemplo, hoje eu estou no time de segurança ofensiva, por que não? Eu poderia passar para um time de segurança defensiva e vice-versa, né? Até para poder ganhar mais skill, né? Porque hoje aquela máxima é verdadeira, né? Quanto mais você conhece mais o trabalho do outro, você vai fazer o seu trabalho melhor, vai se comunicar, né? Acho Sim. que isso é importante. Então, abre a mente, né? Pra gente pensar dessa forma, né? De trabalhar. E olha que bacana o que você falou. Aí eu já pego pro lado de gestão, né? Que eu já tiro do lado técnico e trago pro lado de gestão. A parte do turnover. De novo, o turnover que nos assola, né? Em cibersegurança. Não só em cyber, mas muito em cyber também. Esse job rotation que o Aldo citou é o que faz quem entra... Lembra que eu falei que eu desenvolvi todo mundo dentro do próprio SOC para se tornar líder? Assim, eu quero fazer uma escolinha, desenvolvendo gente que entra como N1, como júnior, como estagiário, para que eles possam... Eles não precisam... Meu speech hoje é isso. Vocês não precisam sair de onde vocês estão para fazer o que vocês querem fazer. É só vocês olharem Boa. qual é a área. Eu tenho 8 atualmente. Cloud, gestão de vulnerabilidade, todas essas que a gente falou. Inclusive segurança para OT, né? O OT. A parte do operational, a parte do chão de fábrica, que a gente não falou, mas faz todo sentido estar dentro do SOC. Quando a gente fala de hospitais, quando a gente fala de plataformas em alto mar, quando a gente fala de empresas de petróleo, óleo, gás, distribuição de água, distribuição de eletricidade, o SOC hoje que a gente tem é o maior SOC OT da América Latina. E, de novo, surgiu há 3 anos. Porque ninguém estava olhando para isso. Sim. Então, a gente, quando olhou para isso, falou, a gente precisa fazer o OT, cara. Ninguém tá... É o que eu falo, né? O que pega fogo, o que mata, o que explode, o que mexe com vidas humanas. Ninguém tá olhando para isso. Então, de novo, polêmica. Cara, eu tô animado aqui, eu tô assustado, porque eu vou ser franco pra você. Eu tava lendo há um tempo atrás e vi essa deficiência da gente ter um SOC para OT. E pensei, cara, eu poderia fazer alguma coisa ligada a isso, empreender alguma coisa ligada a isso. Há o espaço no mercado e ele já está trazendo para a gente. Sim. E você vê a visão dele. Eu queria até invadir um pouquinho a parte de gestão e perguntar os seus indicadores de retenção de talentos. Porque acho que você deu aqui a fórmula do teu sucesso, da empresa que você trabalha. Por essa questão da gente falar de rotation das carreiras, né? De Blue Team para Red. Não precisa ser tão radical de Blue Team para Red, mas de repente do cara tá fazendo SOC, de repente ele vai para gestão de incidentes e vice-versa. Enfim, vai dando possibilidade das pessoas aprender mais e de se desenvolvendo mais. Então, eu imagino que os indicadores lá que vocês têm são muito bons, né? De retenção. São. Mas aí não são só pelo SOC, né? Pela empresa inteira, falando assim do ENPS, né? Do Net Promoter, né? De quem são os promotores da própria empresa. A gente está lá no GPTW, a gente está... de fato, é uma empresa excelente para se trabalhar hoje, de uma forma geral. Falando do SOC, especificamente do meu time ali, o turnover ele é bem baixo. E quando ele acontece, eu consigo muitas vezes reter o profissional. Então, eu tive situações agora... No início do ano sempre fica bem agitado o nosso mercado, né? De janeiro a março, o pessoal quer contratar, Janela assim... de... sai do freezing, né? Abre vaga, aí já vem... Aí, quando começam a me assediar no mercado, eu já sei que estão assediando os meus também, né? Eu acho que é um bom indicador esse. Sim. Boa. Esse é um bom indicador. E aí, eu já fico ali, né? Atento. E uma coisa que aí eu falo também aí, segredo do sucesso para todo mundo que faz gestão. Seja amigo... Seja próximo, quando eu falo amigo, minimamente colega, tenha um interesse genuíno pelo seu time e pelas pessoas do seu time. Sim.
Quando você faz isso, elas se sentem e não crie barreiras, né? Ah, eu sou diretor, hoje não vem falar comigo, fala com o seu gestor de... Não. Você pode vir falar comigo a qualquer momento, todo mundo tem meu telefone. Agora, é claro, é importante seu gestor direto estar sabendo, a hierarquia ser seguida, né? Acho que... Mas dá para fazer de forma retroativa, se for algo espontâneo, se for algo... Tem que ser livre. E aí, nesse momento, é que as pessoas, eu tenho uma tranquilidade de conseguir reter os meus profissionais. Além de ter um turnover baixo, porque eles não precisam sair para se desenvolver, eu tenho nesse sentido do turnover baixo, as pessoas, elas me procuram para falar das oportunidades que elas têm. E elas não chegam só para barganhar ou fazer leilão. Elas chegam, de fato, genuinamente, o que eu faço? O que você acha? Isso é muito legal, né? E aí eu posso opinar. E aí eu já, assim, quando eu tô enviesado, eu sou tão franco que eu falo pra pessoa, cara, eu tô enviesado para que você fique. Então, o que eu vou falar? Eu vou te dar o pró e o contra, mas eu vou dar mais pró do que contra, e aí você decide depois, né? Pega o contra lá com a outra empresa que quer te contratar, né? Não comigo, mas eu falo, eu tento ser franco, ser honesto, e aí quando eu posso e quando faz sentido, né? Não é sempre, a companhia ela me ajuda a reter esse profissional. Ah, dá para chegar na oferta que eles estão pegando de mercado? Dificilmente. Oferta internacional, cara, dificílimo, né? A gente aqui no Brasil, pagando em real, bater oferta em dólar. E hoje, né, não tem mais essa fronteira de o cara precisa estar lá nos Estados Unidos para trabalhar e ganhar em dólar. E aí você vai pegar um salário de pleno lá, bate um salário de diretor aqui. Sim, sim. Então a gente começa a chegar nesses desafios, por isso que tem que ser franco, por isso tem que ser honesto. Se faz sentido pro profissional, beleza. Agora, se não faz sentido, faz ele se questionar também. Conversa com ele, não é it's not about the money, né? No final do dia, não é só dinheiro. Sim. Então, eu acho que o capital humano, né, que eu citei, que a gente ia falar sobre, eu acho que é exatamente isso. É você ter um interesse genuíno, é você dar oportunidade para as pessoas, é você enxergar quem que você tem que desenvolver e como. E aí eu já cito, o Aldo, ele me conheceu sendo meu cliente. Há muitos anos atrás, que 8 anos? Acho que 10 por aí, anos? Por aí. por aí. Chutando Uns já. 10 anos. E aí, atendeu bem? Atendeu. Quando eu era consultor de segurança da Consultor. informação. Então, eu acho que enxergar esse desenvolvimento... Hoje a gente consegue olhar O um para o Daniel é um outro. cara bem técnico, né? Uma referência, não é um chefe, é uma liderança, né? É um cara bem técnico, então é bem interessante, né? Tento ser até hoje, né? Aproveito que não tenho filhos e tento usar mais o meu tempo. Eu falo de filhos porque, né, quem tem filho hoje precisa Sim. dedicar boa parte do seu tempo para o filho, para a família. Eu dedico, mas eu consigo, né, trabalhar a cibersegurança ali no meu final de semana. Cara, eu vivo isso, eu gosto disso. Eu sei fazer outra coisa, né? Eu falo, não sei fazer outra coisa. Eu sei fazer outras coisas, mas acho que eu não quero fazer outras coisas nesse momento, a não ser isso. E focar nisso, por hora, pelo menos. Cara, aqui a gente gosta de né, o polêmico e os bastidores, a gente gosta. Então, a gente tem duas coisas que você falou, e aí eu queria confirmar contigo se é real. Uma, que você acabou de citar aqui, cara, eu estudo o tempo todo, eu uso esse tempo, iniciei na parte técnica. Creio que todo mundo que a gente recebe aqui, a maioria das pessoas vieram da área técnica naturalmente e foram ou não, né? Eu falo do crescimento horizontal e do vertical, né? A gente tem uma tendência a achar que crescimento é só no vertical, né? Então, e tem cara que é muito bom tecnicamente, que às vezes você bota ele de líder e você perde um bom cara tecnicamente, né? Sim. Ou o contrário também, às vezes esse cara, ele conhece, mas seria muito melhor com as pessoas e ele tocando isso. Cara, eu vejo no teu perfil, pela tua trajetória, um pouco dos dois, que eu acho que um pouco não, muito dos dois, que ajuda muito para diminuir esse turnover. Acho que esse turnover tem um dado que a grande maioria, acho que 85% das pessoas, segundo a McKinsey, saem dos lugares, não por conta da companhia, e sim pelos líderes. Então, assim, uma coisa que a gente vê muito, até estava falando com o Robson no episódio 4 aqui, falei, cara, a gente precisa ter um treinamento para gestão. Por quê? Porque o cara técnico não respeita o líder que não conhece tecnicamente. Aí você fala assim, pô, Polêmica, hein? polêmica. Mas Aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, você acha que rola isso? Porque nas outras áreas, eu sinto que assim, tudo bem o cara se distanciar da área técnica. Sei lá, o cara trabalha na área tributária.
Aí ele tem uma noção. Até vi que, né, os caras têm até a parte tributária, é gigante, né? O cara tem uma noção. Aí ele vai se distanciando e vai melhorando como gestor. Fala, pô, não, tem que capacitar meus times a executarem. Meu time que executa, eu tenho que dar caminhos. Eu acredito nisso, para a maioria das áreas. Mas quando a gente vai para a área técnica, principalmente segurança, cara, eu acho que isso é um pouco diferente. Porque para você falar ali no beat com o cara, você precisa saber o que está rolando agora. Você precisa ter uma noção específica para ajudar ele a tomar decisão, para ele fazer. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu quero devolver para você, né? Da questão Que de. saia justa, E aí, né? E aí? É premissa para um líder, principalmente na diretoria, né, de um SOC com tanta gente, eu sei que continuamente a gente tem que ser lifelong learning aí, mas até que ponto eu preciso estar atento de estar atualizado tecnicamente, né? Existe aí uma fronteira, porque não dá para ser tudo, né? É isso, não dá pra ser tudo. Uma ótima pergunta. De fato, é uma saia justa, viu, Aldo? O pessoal tá vendo, tá? Gente, assim, eu sempre fui muito técnico e sempre tive alguns preconceitos, né? Assim como eu acho que muita gente muito técnica tem. De achar que um gestor não técnico não vai dar conta de fazer aquilo. E eu tive várias experiências com gestores bons e ruins também, né? Eu costumo dizer o seguinte, onde eu aprendi, você falou do curso de gestão, como que eu aprendi a ser gestor? Me apoiando no que não fazer. Boa. Simples assim. Eu não peguei lá o livro Melhor Gestor do Mundo. Eu peguei o livro Pior Gestor do Mundo. Aí eu li Só de não repetir e já eu, tá e eu excelente. peguei tudo que eu vivi, isso, exato. E aí eu consegui acertar mais ou menos, né? E aí tô trabalhando para continuar acertando a partir daqui. Eu acho que, assim, é ideal que a pessoa que vai fazer a gestão daquela área conheça minimamente do assunto. Hoje eu já penso de forma mais disruptiva. Eu conheci gestores processuais muito bons, que tocam, na minha opinião, qualquer assunto, qualquer projeto, qualquer coisa. Porque eles sabem gerenciar pessoas, sabem fazer o storytelling, contar, sabe fazer a pessoa vestir a camisa e não só ir lá e delegar função, tarefa. Então eu mudei essa percepção, mas foi depois, foi recente, né? Depois de muito tempo. Mas eu tinha esses preconceitos, eu achava que só o gestor ele tinha que ser técnico para poder fazer aquilo. Só que aí a gente entra nessa seara que é difícil uma pessoa tão técnica conseguir se desenvolver, interlocução, capacidade de política, capacidade de essas outras, né, os soft skills que são distantes dos hard skills que a gente cultuou a vida inteira. Então é dificílimo. Meu papel hoje é justamente tentar identificar esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que tem esse viés, tanto comercial, de falar bem, de se expressar, de querer ensinar, de querer ser didático e tratar assuntos muito difíceis de forma muito tranquila ou fáceis, simples, né? Tornar as coisas simples. Eu tento achar essas pessoas dentro do time e tento desenvolvê-las. E aí, é claro, né? É sempre uma aposta, né? E aí tem que ser também dos dois. Tem que ser uma aposta da pessoa e sua. E aí, eu diria que eu tenho... A maior parte tem sido com sucesso. As pessoas têm conseguido desenvolver liderança de pessoas, mesmo sendo bem técnicas, né? Eu tenho feito isso com o SOC e eu me uso como... Eu acho que quando você tem um exemplo, você tem a questão da representatividade. Sim. Então, acho que quebra paradigmas, né? Ajuda muito, né? Pô, o Daniel conseguiu, ele fez esse caminho, por que não? Eu não vou fazer, né? É isso. Eu acho que uma coisa que ajuda também é a cultura da empresa, né? O RH. Sim. Então você tem um braço forte lá dentro da empresa que te apoia, não te atrapalha. Então isso acaba potencializando o seu trabalho lá dentro com o SOC. Mas eu vou concordar e discordar ao mesmo tempo. Que aí, já que hoje a gente prometeu falar Polêmica, da área né? técnica e de gestão, cara, é muito comum a gente pensar isso, né? Ah, a cultura da empresa é RH. Cara, não. Cultura da empresa é todo mundo. Porque o RH às vezes lança aquelas campanhas, aí fala, cara, vamos fazer, vou apoiar a gestão. Aí você tem um líder tóxico que, caga na cabeça de todo mundo. E aí, cara, ninguém vai ficar. Ainda mais a área técnica com tanta oferta, né, de fora. E aí a gente se confunde às vezes também com mimar. A gente tá vivendo, né, desafios aí
polêmicas aí de gerir a geração Z e tal. Cara, e eu acho que independente da geração, tem uma coisa que o próprio Daniel já deu a resposta. Cara, não tem como liderar sem intimidade. Cara, o que que é a intimidade? Né? A gente tem muito essa coisa, vou separar o lado profissional do pessoal. Sim, beleza, maturidade. Mas se eu não sei os interesses, o que que move o meu liderado, se eu não sei minimamente, cara, Expectativa, né? pô, expectativa. Ah, Às vezes ele vai dar uma promoção, ele acabou de assumir México. O sonho do liderado dele é ir pro México, é ter uma carreira internacional. Aí ele fala, pô, quando eu tiver a oportunidade, eu vou promover esse cara, certo? Se ele não tem intimidade com aquele liderado, e ele não sabe, por exemplo, que esse cara acabou da esposa dele ser promovida numa área, sei lá, judiciária, que é só Brasil, e aí ele conversou com a esposa e os sonhos deles mudaram. Se esse cara promover ele perde o cara. Porque e o perde a cara, o que oportunidade seria de estar ali, positivo, né? olha que louco. É isso. Porque tem que estar alinhado, é o match, né? O famoso fit cultural que os RHs falam, no dia a dia, não só na hora de contratar, é a manutenção desse fit. Porque o meu momento de vida muda o tempo todo e o momento da empresa de vida, de expectativas, resultados, de metas também mudam. Então, acho que a gente, como líder, acaba tendo que ser muito isso, né? De monitorar essa intimidade no sentido de não ultrapassar barreiras, né? Claro, Pô, eu não tô na vida do cara, sim. mas você comentou, você usou um termo muito legal. Eu preciso minimamente ser colega e não ter essa barreira ali de gigantesca que normalmente se tem, né? De chefia e aí acaba não tendo isso e perde esse talento, né? Olha que curioso, né? Eu concordo, assim, 100% do que você disse. Eu acho que a provocação que o Aldo fez, ela é válida. O RH, ele é um grandíssimo Não, facilitador. não que eu esteja falando que o RH é a chave, Sim, a gente sim. entendeu que a chave é você lá dentro. Parceiro. Sim, Mas um parceiro, né? claro. Um braço que te um impulsiona, grande- que te ajuda. um vamos dizer assim. grandíssimo Não fica triste, facilitador. eu falei concordo e imagina. discordo, os dois. É isso, é isso. E de fato, tá? Porque se você não for essa pessoa, vai mais atrapalhar, né? Não Claro. vai adiantar o RH. Exato. Que é o que acontece, né? Que é É o que raro, mas acontece. acontece sempre. Que é o que acontece O você RH falou. quer ser legal, mas e aí? E o dia a dia? É com o O dia a líder. dia é com o líder. Isso aí, o RH ele entra ali para ver se tá tudo certo, para apoiar, né? Quando sai um pouco ali de sintonia, da frequência, ele vai ali e acompanha. E ele é um facilitador, de fato, hoje muito grande, né? Tem sido e precisa ser. Mas eu entendo que é isso. Tem que fazer o time ter essa cultura própria, vestir essa camisa e olhar para isso como uma missão de vida, né? Um propósito. Eu acho que se você não tem propósito, você está delegando tarefa. Sim. Acho que se você tem propósito, você precisa explicar primeiro o propósito para a pessoa. Por que você está fazendo isso? Por que você vai fazer isso? Aonde a gente quer chegar? Aonde a gente está hoje? Essa clareza, tem gente que não se Propósito é a preocupa chave, de né? dar esse briefing isso, cara. para a pessoa, para o colaborador. E aí, cara, você começa a trabalhar... Cada um tá... Todo mundo tá fazendo a sua função, mas cada um tá entendendo a sua função de uma forma diferente. Tá remando para um lado oposto, não vai ter sintonia com o todo. Então, acho que é importante a gente ter clareza, né? Eu tava falando isso, cara, por incrível que pareça, foi antes do feriado agora. O RH me chamou para falar de inteligência emocional. E eu até falei, cara, será que eu sou a pessoa ideal para falar disso, né? Não sei, sou sanguíneo, não sei lá. Mas aí eu tava falando disso, o interesse genuíno nos colaboradores, e eu tava falando para novos líderes, né? Então, eu já direcionei esse assunto para o desafio que eu tive quando, né, cresceu o SOC muito, assim, exponencialmente. E aí eu falei, cara, interesse genuíno e escuta ativa vai fazer com que você pegue um atalho para metade do caminho. Cara, quem tá ouvindo a gente deve estar pensando, putz, legal, os caras estão falando isso, mas conta aí algo que você possa contar, né? Aqui é só... Pedrada. Conta aí, Daniel. Não precisa ser dessa experiência, pode ser de experiências passadas aí, que você fala assim, cara, nesse dia foi punk, eu precisei usar todas as teorias e práticas e para sair do outro lado. Teve um que eu vivi que foi, eu acho que até hoje o mais punk, né, da vida, assim. Tiveram dois, na verdade. Teve um que foi um APT, um ataque avançado. APT significa Advanced Persistent Threat,
Então, é uma ameaça avançada persistente, né? Pelo nome você já vê que se fosse uma doença já seria algo quase terminal, Sim. né? Dificílimo. Eu acho que é, inclusive, um dos maiores pesadelos, né? De quem trabalha não só com SOC, mas com cibersegurança. Acho que não é um ransomware, é um APT. Porque o ransomware, né? Ele criptografa, ele faz ali, ele sequestra dados, tudo mais. Mas o APT, o ransomware, ele é só uma das possibilidades. Tem diversas outras, inclusive possibilidades que você, né, não consegue enxergar a Você tá no pessoa. escuro ali, né? E À mesmo mercê do mesmo APT. que você tenha o SOC. Porque aquilo é tão stealth, é tão devagarzinho. O cara demora 3, 6 meses para entrar no ambiente e ele não gera alerta. E se gera, é um alerta que passa despercebido ou por falso positivo, porque é comum, né, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra, né? É comum você ter comportamentos dentro de casa, né, que não segue ali as melhores práticas, né? Quem não? Quem nunca, né, viu isso dentro de uma companhia? E aí, eventualmente, isso é tido como falso positivo. Por quê? Porque deveria ser um alerta de segurança, mas é um comportamento válido, né? Válido. Validado pelo Um cliente. acesso validado, Exato. Legítimo. Legítimo. Mas aquilo não pode sair do radar. E uma dessas, o APT ele passa. Quando ele passa, como a gente acha ele? Não fazendo o básico do SOC lá, o MDR. Aí por que a gente tem o restante? Porque se você tem um time de research com um time de capacitado com teste de penetração, você pode pegar os melhores frameworks do mercado, Mitre Attack, Mitre Detect, e você pode ir lá e rodar query no CIEM. Você não precisa esperar o alerta. Não é cara crachá. Vai lá e roda a query e olha se o comportamento que está mapeado no framework está acontecendo. Queries que não são passíveis de você automatizar, porque senão você vai travar o teu CIEM. Você vai colocar coisa tão pesada para rodar a cada X tempo que ele não vai... Ou você vai ter uma fortuna, você vai gastar mais do que o que você, né, gostaria ou tem disponível de infraestrutura e ter um mundo de processamento que você não precisa, ou você faz isso manualmente, eventualmente, pontualmente, para você buscar. Então, acho que um dos maiores casos que eu tive foi no Natal, de alguns anos atrás. E, cara, todo mundo se preparando para a ceia de Natal. Todo mundo. Todo mundo com a champanhe. Plantão, todo mundo com a champanhe. Plantão, né, do SOC. Até o SOC faz plantão, para quem não sabe. Todo mundo tem. O 24 funciona, o 24/7. Mas não é todo mundo 24/7. O pessoal fica no telefone, com o notebook embaixo do braço. E aí, no Natal, cara, alerta aí um cliente, nicho financeiro, eu posso falar isso, e aí eu já fui falar isso publicamente, eu palestrei no FIRST, o maior fórum de resposta a incidente global, em Dublin, em 2022, sobre esse tema. E aí também já dei palestra aqui no Brasil sobre esse tema também, mas o pessoal parece que gosta mais quando é em inglês, quando fala que tem a chancela, né, gringa, né? Sim. Parece, sei lá, né? Síndrome do vira-lata, né? Mas eu também já falei disso aqui. Então, parte financeira, foi um phishing que o pessoal que estava rodando. E aí pensa o seguinte, você entrou lá no site falso, né? Pega um banco lá qualquer, coloca lá Banco Acme. E aí você coloca o Acme com 2 M's. E a pessoa não se atentou, clicou no link patrocinado, caiu, né? Porque o cara vai lá e faz isso, né? O atacante hoje. Caiu dentro de um site falso. Colocou o usuário e senha dela. Ao invés dela ser redirecionada e falar assim, erro, e o cara roubar a senha dela e ir lá pro banco, né? Que é o que a gente está acostumado, entrou e trouxe o saldo dela, real. E eu tô falando de um site falso. Pô. Aí você pergunta, como que um site falso tem acesso ao seu saldo real do banco XPTO? E aí, cara, ali eu vi que não era um phishing comum. Ali eu vi que eu não ia conseguir sozinho com o time de resposta a incidente dar conta no Natal. Ali eu liguei para todo mundo do SOC. Ali eu coloquei todos os times para trabalhar junto. Ali não tinha Red Team, não tinha Blue Team. Não tinha, cara, era todo mundo com a mesma missão. Bora resolver isso aí. Bora resolver isso aí porque a ceia tá esfriando. E demorou. Passou até o ano novo. Foi uma campanha que a gente ficou quase 20 dias. E quando a gente achou... Olha que curioso, né? O atacante, ele estava se autenticando via API.
Aí também um recado importante, né? O pessoal acha que o Zero Trust não é importante hoje, né? Olhar para a rede e não tem mais perímetro interno, perímetro externo. Acabou isso há alguns anos. Não existe mais isso. Dentro de casa, ninguém garante que dentro da sua casa, os seus convidados da festa, nenhum deles ali não está mal intencionado. E já está lá dentro. Ninguém garante isso. Então, nesse cenário que a gente começou a olhar, o atacante, ele estava dentro da rede, com uma credencial válida. Então, ninguém dizia que era o atacante, porque era fulano de tal que tinha uma credencial válida, que tinha vazado, né, coisa comum. E aí, tava lá essa credencial fazendo chamada direta para a API. Por quê? Porque, cara, tá dentro do banco eu tô seguro. Deixa a API aberta, quem quiser consulta. Por quê? Por que você não fecha a sua API só para o servidor e para a conta que tem que fazer a chamada? Mesmo estando dentro de casa. Por que você não valida cara crachá dentro de casa? E aí, qualquer um fazia chamada para a API e plotava lá no site falso. Agora que a gente viu isso, aí já teve um incidente gigantesco, a gente passou algumas semanas. E aí o atacante, olha que curioso, ele fazia isso, ele deixou a credencial dele exposta pro EC2 na nuvem, que ele fazia fraude. Eu, né, achei uma chave, o endereço, eu fui lá testar, né, pra ver se a chave abria, né? Abri e aí eu vi que o buraco era muito mais embaixo. Esse cara ele não fazia fraude. Ele vendia a infraestrutura de fraude como serviço. Fraude as a service. Fraude as a service. Cara. E aí tinha mais de 15 marcas. 15 marcas, bancos, adquirentes. E aí quando a gente começa a falar de 15 marcas para o nosso mercado, a gente fala, pô, quase todos. Todos. É o marketplace da... Meu Deus. E aí eu vi que não era só o cliente que eu estava atendendo. E aí eu já vi que tinha que envolver Polícia Federal. Tinha que envolver todo mundo, cara. Porque ali já foge de um, né? Sim. E aí, quando você tem acesso ao ambiente do atacante, você começa a ver tudo rodando, você começa a entender, você começa a montar aquele quadrinho, né, do CSI. Fazer aquilo. Esse, para mim, foi o maior da minha vida, assim, até hoje. Foi literalmente ali, Mr. Robot ali na vida. Foi. Esse Mr. foi. Robot. Esse foi. E teve um negócio que me marcou muito, muito. Eu tento sempre trazer cenas da vida real, do cotidiano, para o que eu vivo em cyber, né? E tem um filme do Jogo da Imitação, do Alan Turing, de criptografia, que fala que como ele desvendou a máquina Enigma, né? Dos alemães, na época da Segunda Guerra. E teve uma cena que ele olha, ele desvenda a Enigma, só que ele não pode falar. Ele não pode falar. E ele sabe que vai ter um ataque numa cidade e ele tem que deixar o ataque acontecer. E todo mundo quer impedir o ataque, ele fala, não. Ele perde a batalha para ele vencer a guerra. É isso. É isso aí. É isso. E aí, cara, eu passei o meu Natal assim. Você vê o comportamento pra Eu isso. passei o meu Natal vendo o serviço de fraude as a service funcionando para poder entender Cara. e vendo as pessoas... Tem que ter frieza nesse o dashboard. Dashboard passando lá, ó. Fulano de tal tá na tela de senha. Fulano de tal. Em que passo que cada pessoa tava sendo fraudada. As fotos com RG segurando um documento. Cara, sinistro. Aquela coisa que... E aí eu me vi nessa. Falei, e aí, dou shutdown em tudo. O cara vai restaurar um servidor novo, vai começar a fazer. Exato. Não, cara, eu tenho que deixar passar, eu tenho que olhar, eu tenho que ver essas pessoas no Natal sendo fraudadas, infelizmente, para montar um dossiê para poder entregar para quem vai, de fato, colocar essas pessoas atrás das grades, né? Então, acho que esse foi foi o maior. Ali você talvez poderia estragar com a investigação, né? E você Sim. preservou, né? É isso. Você viu que o Daniel é amigo do Beekeeper lá, né? Aí, não, Cara, ele já esse ligou pro filme- cara. Esse filme aí é importante. Cara, muito, muito... E assim... Cara, eu já cheguei... Tem outra. Manda aí. Manda. A gente adora vamos saber. lá, a gente adora essas histórias. Eu já cheguei em organização criminosa das mais conhecidas da capital. Fazendo investigação de cyber. Cara, Olhando para fraude. Eu acho que fraude, risco e inteligência é um assunto que está muito ligado com cyber. Eu acho que quem tem aparato necessário para resolver fraude e risco hoje é cyber. Então, quando eu fazia esses dois, eu chegava em investigação, cara, pensa,
você ia montando lá o negócio do CSI e você chegava no criminoso que estava dentro da cadeia, uma organização criminosa. Você falava, opa, eu já entrei eu não, mas as pessoas que, né, que estavam comigo em algum momento tiveram que entrar em proteção de testemunha. Porque começaram a ser ameaçadas por esse mesmo ponto de não perder a batalha para ganhar a guerra. Foi lá e tentou vencer a batalha e acabou quase perdendo a guerra. Porque pensa, você vai lá, você tá vendo uma fraude acontecer. Dentro do sistema da tua companhia, não é uma fraude externa. É gente de dentro que tá fazendo aquela fraude. Você tem a oportunidade de bloquear. Você vai bloquear com o teu usuário comum? Não vai, meu amigo. Você vai lá, cria um usuário fake. Bloqueia aquela fraude com um usuário fake. Mas no calor da emoção, vendo a fraude passar, você vai querer apertar o botão stop. Não faça isso. E aí, quando fez, eu conto até hoje, quando fez, o cara fez, ele parou uma fraude gigantesca, milionária. Eu sugeri deixar passar, até porque o foco era uma perda muito maior do que aquele valor que estava sendo passado ali. E a pessoa foi lá, apertou o botão. Falou assim, não, vou parar essa fraude aqui agora. Ele parou a fraude, não deu 5 minutos. As pessoas que estavam fazendo a fraude eram de dentro. Pegaram os dados dele do RH, de alguma forma, ligaram para a mãe do cara. A mãe do cara ligou para ele e falou assim, filha, eu não sei o que você tá fazendo, mas para. Cara. Tem um carro preto na minha porta. E só vai sair daqui quando você parar o que você tá fazendo. Seja lá o que for que você esteja fazendo. E aí teve que meter o cara em proteção de testemunha. Eu queria, né, falar, pô, eu avisei. Mas não tive que ficar quieto. Tive que correr atrás do rabo ali e resolver, sair para resolver a fraude. Que no final a gente resolveu. Mas, cara, são situações punks. Cara, e é o digital, né? Que a gente tanto fala aqui. Que, cara, não tem mais nada só no digital. Isso se conversa, inclusive, colocando em risco a nossa segurança, né? Pessoal. Sim. Porque como a gente já olhava isso muito apartado, né? Tipo, é mocinho, bandido, filme e etc. Então, assim, hoje como tudo que a gente faz tem minimamente uma camada digital, né? A partir do momento que você vai fazer, sei lá, uma compra ou qualquer coisa que você faz, credenciais, etc., eu preciso pensar que eu não sou anônimo até na defesa. Senão, né, eu também corro risco. Então, cara, isso que você está trazendo é aquela história. Eu sempre falo, cara, isso aí te anima ou te preocupa, né? Anima por um lado que a gente sabe que existe defesa, que existe pessoas sérias trabalhando. Preocupa porque a gente sabe que está bem avançado, os dois lados, né? É uma briga constante ali de se manter. Mas é a famosa, quando a gente fala de inteligência aqui, é a famosa engenharia reversa que a gente precisa ter das coisas, né? Pessoas, processos de tecnologia e os atacantes também é a mesma coisa. Eles fazem do lado de lá isso, né? Uma vez a gente tava na B-Sides, né? Na feira Sim. lá. E eu palestrei lá uma vez. É bom a gente não revelar onde a gente vai agora, depois desse episódio. Tô brincando, pode continuar. Dan. Palestrei lá uma vez e o tema da palestra foi Desvendando Fraudes Online. Eu quase caí numa fraude no OLX, né? Uma plataforma aí. E eu mapeei a fraude. E eu vi que a extensão da fraude também era criminosa, mas eu mapeei o modus operandi dos fraudadores. E coloquei essa palestra, acho que tá lá no meu LinkedIn. Quem quiser olhar lá, depois eu vou postar de novo o link, só por conta desse podcast. E o Anquises, ele me procurou. Ele falou assim, cara, você vai palestrar com o seu nome mesmo? Você não quer colocar outro nome lá? Você não quer colocar... Eu falei, não, cara, depois qualquer coisa eu viro mártir aí, dane-se. Aí o problema é de vocês. Ninguém vai entrar aqui na PUC, na PUC na época, né? Vai entrar na PUC, vai me dar 3 tiros de advertência, porque eu tô falando de uma fraude de... É coisa pequena, né? Não era coisa grande. Mas tem essa preocupação, né? Sim, pô. Por isso que tem a OPSEC, né? Pessoal, estudem OPSEC, Isso aí. né? É complicado, cara. Também já passei por umas também, é complicado porque, assim, às vezes chega de você não temer só pela sua vida, né? A vida da família, né? Que nem eu já escutei muitos casos, né? De pessoas ameaçando o pessoal da família. Sim. E é incrível, cara. É isso que, acho que, ao mesmo tempo que nem você fez um comentário,
Fabiano, pro Dani, eu acho que, ao mesmo tempo que isso é preocupante, isso anima, né? É um combustível, é um aditivo, né? Um aditivado para a gente fazer o que a gente tem inspiração para fazer, né? A gente continua fazendo por causa disso. Acho que dá aquele frio na barriga. Quando começa a incomodar, a gente sabe que a gente tá no caminho certo. É, né? quando começa a incomodar, a gente fala, pô, é sinal que tá funcionando, né? Que estão fazendo um bom trabalho. Mas eu destaco aí nesse incidente que você citou, a sua experiência, né? Porque ficou claro que um cara que fez isso, que parou a fraude lá, foi um cara inexperiente. E aí você já tava Não com era uma de outra... cyber. Não Já era de tava, cyber. não era de cyber, já tem uma visão muito 360, né? Eu admiro esse tipo de profissional que tem a visão como se fosse de um cubo. O cara consegue virar e ver de vários prismas. E o legal dessa história é porque você tá ali no calor do momento, cara, você pensar com esse mindset de ter a calma e falar assim, cara, não tô pensando no agora, tô pensando no amanhã, Você no tem que depois. abstrair, cara. Tem que Você abstrair. você tem que fazer anamnese. É um jogo psicológico, É igual né, cara? médico, é igual médico. Você já foi no consultório médico, você chega lá, o paciente ele sempre acha que ele sabe o que ele tem. Ó, doutor, eu tô com dor na garganta, eu tô com gripe, que pode ser influenza, pode ser covid, pode ser... O médico ele tem que... Qual que é o sintoma, minha filha? O sintoma é esse? Então deixa eu abstrair todo o restante que ele tá falando aqui e focar no sintoma. E ser cético, e ir lá, o sintoma... Pragmático, É né? pragmático, entendeu? Você precisa ser nesse momento. Porque o teu cliente, no momento do incidente, ele tá E o teu ele tá cliente tá te entregue, confundindo, cara. né? Ele fica ali... Emocionalmente, né? Ele não sabe o que fazer, de fato, né? Ele tá te pagando para que você o apoie naquele momento. E aí é você que tá sendo pago para isso. Vai chegar desesperado? Não pode. Aí você precisa fazer um slowdown, chegar ali, entender o que tá acontecendo, não se deixar, né, contaminar pelo ambiente. Contaminar, que eu digo, é energia, né? Ficar ali... Não adianta, cara. Manter controle da respiração, manter ali o foco no incidente, pensar de forma pragmática o que é mais eficaz e não jogar dama, jogar xadrez. Xadrez. É isso. Já pensar em 2, 3, porque a hora que você bloquear, ele vai fazer outro ele vai... Cada ação que você fizer vai ter uma reação do lado do atacante. Sim. Cara, esse case que você contou me lembrou de uma empresa que a gente admira muito, é parceira, a QD7, que os caras estão olhando segurança de uma maneira muito no sentido de, cara, o background deles, né, com justamente redes, o background deles de conectar isso com computação quântica, né? Então a gente está falando de outro nível de quebra, né? Então, quando a gente fala desses caras, eles estão olhando ali já um passo à frente, justamente para isso. Então, quando você cita esse case, fala assim, cara, quem está nos ouvindo pode pensar, pô, será que eu consigo ter ajuda? Então, acho que é legal citar esse parceiro, que é a QD7, que com certeza ajuda, né? Então, a gente tem histórias aqui, cases aqui, a gente até já recebeu eles aqui, que com certeza podem ajudar muito. Acho que faz um link bacana, né, com isso. Cara, acho que tá faltando você perguntar aquelas bem bastidores mesmo, para ver se o Daniel conhece mesmo tecnicamente. Eu vou hein, cara? fazer o Será? seguinte: a gente acabou avançando muito no final da conversa e o comecinho a gente deu uma pulada. Dani, eu queria te perguntar o seguinte: o MSS, como você vê hoje o MSS? É uma coisa que está acontecendo? É uma coisa que está em desuso? Como você vê hoje, por exemplo, o pessoal está contratando muito SOC de empresas terceiras, de empresas parceiras, de consultoria. O pessoal está montando o SOC dentro de empresas que o core business não é TI. Como você vê isso? E depois que você fazer essa observação, essa explanação, eu queria descer, dar um drill down. Eu vou te deixar numa saia justa, mas infelizmente sou obrigado. Aproveitar o teu skill, a gente já viu que é um cara, fora da curva. A gente está vendo isso nesse podcast aqui, quem está assistindo está vendo. E eu queria que você estruturasse no momento zero que você faria para ter um SOC mínimo, porque eu vejo muitas empresas patinando para montar um SOC. Então, por exemplo, o mínimo de ferramentas, o mínimo de gestão, o mínimo de processo, o que já vai imaginando, montando a sua cabecinha desde o início, da forma que... claro que você pegou uma mega operação, você montou, mas de repente para uma empresa que o core business não é de TI. Claro. A primeira pergunta,
Ótima pergunta, inclusive. Eu acho que é o que eu vejo, tá, de mercado. Empresas que não têm o core business de cibersegurança não estão se preocupando em fazer cibersegurança dentro de casa especificamente. Montar um SOC, eles não querem fugir do core business. Esse é o que eu vejo no mercado hoje. Então, eu consigo ver que essas empresas que são de varejo, financeiro, né? Elas não têm o próprio SOC. Elas não têm o próprio SOC dentro de casa e não pretendem ou não têm essa pretensão, essa aspiração de fazê-lo, tá? Acho que elas entendem isso, não é um core business e não vão fazê-lo. Então, esse é um ponto. Mas eu vejo que existe uma preocupação com o MSS. Aí, assim, eu vou dizer o que eu vejo no mercado e o que mais me apetece, né? O que eu acho que está correto, o que eu acho que são melhores práticas. Eu passei por um banco, né, na minha carreira, depois vocês olham lá qual é, e tinha uma cultura muito legal de ter a capacidade de não só conhecer, mas gerir minimamente os equipamentos que você está comprando de mercado. Não se apoiar só em empresa terceira, entende? Então, assim, beleza, você quer contratar professional service? Você quer contratar um SOC terceiro? Contrata. Mas você minimamente tem que saber fazer dentro de casa o básico. Você tem que saber mexer com essa plataforma de Web Application Firewall que você está comprando. Você tem que saber mexer com esses switch scores que você está colocando na rede. Você precisa saber mexer com a plataforma de nuvem que você está contratando. Você quer usar o Professional Service? Usa. Mas usa como apoio. Então, ao mesmo tempo que eles não estão criando SOCs dentro de casa, estão contratando, né, de empresas terceiras, contratando serviços, eles também têm esse cenário de, minimamente, você precisa saber mexer com o básico. E aí, nesse cenário de mexer com o básico, eu sigo essa cartilha. Eu acho que esse é o ideal. Então, você vai comprar uma tecnologia de mercado, você tem que ter pelo menos uma pessoa capacitada dentro do teu time para fazer isso. Ela vai operacionalizar isso no dia a dia? Não. Você vai lá e contrata o MSS. Operacionalizar, gerenciar equipamento. Coloca uma empresa que só faz isso para fazer isso. Contrata um SOC, deixa quem... Por quê? Porque você ganha a expertise de outros clientes. Sim. Você não precisa passar pelo problema que o cliente XPTO passou daquela empresa. Então, hoje, tenho lá meu leque de mais de 70 clientes. Quando você entra, você tem 70 experiências para compartilhar. Minimamente, 70 cenários diferentes, visibilidades diferentes, necessidades diferentes, todas voltadas para a cibersegurança, que na hora que você colocar essa empresa, ela vai pedalar a bicicleta muito mais rápido. Você ganha tempo. E quando a gente fala de segurança, o ideal é você não ter é quase que uma disponibilidade do negócio. Sim. Então, na minha opinião, é importante que essas empresas se apoiem. De novo, ninguém é uma ilha, né? Você não precisa ter tudo. Eu não tenho tudo dentro do SOC. Eu me apoio em governança, o time de governança tem que apoiar o SOC a criar processo. O time de CX, de Customer Experience, tem que apoiar o SOC quando são contas grandes e tem que lidar com executivos de alto nível. O time de RH, as business partners, tem que apoiar o SOC na hora de contratar, na hora de demitir, na hora de seja por performance, seja o que tiver que fazer, dar oportunidade. Então, assim, se dentro da companhia a gente já funciona dessa forma, né? Por que no mercado a gente vai querer fazer tudo dentro de casa? Cara, você falou uma coisa que me lembra também outro parceiro nosso, a Inspira Capital, que justamente faz isso, né? Back Office as a Service. Então, esse trabalho, pensando nas empresas menores, aí, principalmente, né, as empresas têm esses desafios e não têm isso dentro de casa, cara, faz muito sentido, inclusive até áreas correlatas ali, não só falando de SOC, mas o cara às vezes ele precisa de um back-office em finanças, um back-office no marketing, no RH, e aí ele ter esse headcount às vezes não faz sentido. Então é um parceiro nosso que a gente cita aí que ajuda muito, principalmente empresas de tecnologia, com esse back-office. Então, peguei o gancho aí porque realmente faz todo sentido. Não dá pra... Ninguém faz tudo sozinho e as áreas também precisam disso, né? É isso. Assim como a gente é um braço das outras áreas para fazer cibersegurança. Ninguém precisa, apesar de ter a cultura, né, da segurança da informação, todo mundo tem que ter.
segurança da informação ela faz parte de cada um de nós, né? Compondo um ecossistema, não é só da cibersegurança ou do SOC, sempre falo isso. Mas é importante, a gente é o braço também de cyber para essas outras áreas quando precisa. Sim. Show. E, Dani, por exemplo, você está em uma grande empresa aí de SOC, né? Na liderança do SOC. Por parte do cliente, como que o cliente se prepararia para ter um serviço de SOC? O que você acha que é um acelerador, vamos dizer assim? Quando você não tem nada, você precisa focar no MDR, né? Manage Detection and Response. Gerenciar, detectar e responder. Você tem que focar nisso. Você tem que fazer isso como básico. Esse é o must have. Você precisa ter alguém que ajude você a gerenciar os seus devices de segurança, que é o teu MSS. Você precisa de alguém para detectar alertas 24 horas por dia. Não acha que o atacante vai trabalhar das 9 às 18, né? Vai parar ali e vai falar, agora eu vou descansar. Agora eu vou para ele vai para praia, ele descansa, mas ele descansa em outros momentos. Ele descansa quando a gente está trabalhando. Quando a gente está descansando, ele também está descansando. Sim. Entendeu? Ou está trabalhando, né? Ali de forma assídua, né? Dia e noite. Então, ter um gerenciamento 24/7 e ter um time capacitado ou um parceiro capacitado para poder responder a incidentes. Então, gerenciar os seus devices, fazer o MSS, detectar os seus alertas, tirar ruído, conseguir olhar para o que importa. A gente está falando de... O SOC hoje processa... Sei lá, a gente está falando de muitos terabytes por dia de processamento de dados, né? Eu não vou nem chutar aqui, é muita coisa, cara. São bilhões de logs por dia. Se a gente não souber o que olhar dentro desses bilhões de logs, a gente não tem capacidade humana nem computacional para fazer. Sim. Então você tem que ser muito assertivo, né, no que você está olhando. Não é só olhar, não é só cara crachá. Então eu focaria nisso, Aldo, no MDR, né, no gerenciar. Seria o SOC as a Service, seria o MSS e seria um time de resposta a incidente junto. Aí assim, isso olhando, né, para o básico. Tem também um arroz com feijão que você não pode deixar de fazer, que é a gestão de vulnerabilidade. Gente, isso aí é... Quem faz gestão de vulnerabilidade a cada 3 meses, desculpa, mas aí você tá contando muito com a sorte. Muito. Em 3 meses, já quantos zero days já subiram em uma semana, em um dia, né? Então... Aplicação de patch também. Gestão de vulnerabilidade e aplicação de patch. Isso é o arroz com feijão. Além do SOC. Além de olhar para os alertas, né? Minimamente deixar o seu aparato funcional, que faz isso, né? Sim. Porque também acha que é só dar plug and play lá, não é. Além de configurar, você tem que, eu chamo de sanitizar. O pessoal acha que é só deixar lá e... Cara, não é. Só CPU da sua casa, do seu notebook. Você não tem que limpar a ventoinha, eventualmente, você não tem que abrir e fazer... Por que né? Por que uma máquina você não tem que ir lá revisar a regra? Sim. Falar assim, pô, isso aqui tá obsoleto. Isso aqui acabou, isso aqui não... Você tem que fazer isso constantemente. Se você não faz, se você não cuida, não passa o olhinho ali, vai enferrujar, vai dar problema. E vai dar problema quando? Quando você tiver um incidente, na maioria das vezes. Quando você não pode ter um problema desse. CIEM também você acha fundamental ter um CIEM? Sim, para que você SOAR. faça a detecção, o CIEM ele é essencial, né? Então, eu focaria ali em ter um EDR bom, um XDR, né? Na verdade, hoje em dia já. XDR. Um XDR muito bom. Eu acho que o Firewall e Facilita muito, né? Cara, o Firewall e o XDR ainda são balas de prata pra gente. Digam o que quer dizer, falem o que querem falar. Ajuda muito, né? Quando o XDR não pega, o Firewall pega. Quando nenhum dos dois pega, você tem um sério problema. Então, assim, focar Na minha época a gente tirava PT no dedo, mas tudo bem, é uma outra época. Hoje em dia tem ferramenta para tudo, facilita tudo. Facilita, né? Tem ferramenta até para automatizar pentest, parte do pentest, né? Não acredito em pentest 100% automatizado ainda hoje. Eu acho que o fator humano, ele determina o pensar à frente. Eu acho que não tem como se automatizar tudo. O SOAR, ele é importantíssimo. Só que ele é importantíssimo para quem sabe o que fazer com ele. E aí é um assunto polêmico também agora. Todo mundo, cara, muita gente chega pra mim e fala assim, eu quero um SOC, vou pôr SOAR, vou pôr...
é hypado, né, o assunto, né? Soar. Hypado. Até que nem inteligência artificial, cara. Até meu óculos tem inteligência artificial já. Quando a gente fala de soar, você tem que saber o que fazer com ele. Não adianta Você pode fazer uma cagada enorme da Não, empresa, né? Parar o com soar a ele empresa. faz o quê? Ele automatiza as né? coisas. Aí você chega num ambiente Não que tem tá um maturidade, caos, né? Tá um caos. tá um né? caos, e você fala assim, automatiza. Quer que eu automatize o caos? Joga uma bomba. Joga uma bomba. Apaga a luz, te puxa da tomada. Sim. Porque, né, tá um caos. Se eu automatizar, eu vou automatizar algo que você não quer. Primeiro eu preciso deixar do jeito que você quer e depois eu automatizo. Eu não falo de software menos de 6 meses de SOC. Eu não falo. Eu acho... Quer comprar? Quer colocar? Sua conta e risco. Quer começar o SOC do zero, ao invés de focar no básico, né, no MDR? Quer olhar para a SOAR? Faz, mas é sua conta e risco. Você não sabe o que você tem que automatizar ainda. Tem um tempo de aprendizado de operação, é um caminho a ser construído de maturidade, não é da noite pro dia, né? É igual ir para academia, você não constrói o shape da noite pro dia, você tem que ir, né, constantemente, e é uma evolução pequena, diária, até a hora de você chegar e falar assim, agora, depois de um ano, agora sim, eu quero automatizar isso, isso e isso. Eu sei o que eu quero automatizar. A gente, de maneira, né, indireta e algumas diretas, a gente já falou de alguns mitos aí, verdades, mas agora aquele momento ali, né, cara crachá. Cara, quais seriam ali, pelo menos, né, o que você pudesse citar, um ou dois ou três ou mais mitos sobre o SOC, e aí depois a gente fala das verdades. Mitos, né? Achar que tem alguma coisa plug and play. Não acho que não é só no SOC, né? Mas esse mito aí, ele persegue a gente. O pessoal acha que é só colocar e dar o play. Se fosse, a gente não tava estudando no final de semana, dia, noite, sábado, domingo, feriado. Não tava, velho. Se fosse só dar o play, se fosse... A gente também, né, teria um pouco mais de vida. Então, não é só dar o play nas coisas. Não. O negócio plug and play não existe, cyber e SOC. Outro mito, né? Achar que vai comprar equipamento, vai gastar dinheiro com equipamento e tá seguro. É a mesma coisa que pagar academia e não frequentar. É isso aí. Não, eu paguei. Ai, atenta ao corte. Quem essa não, foi boa, né? essa foi boa. Cara, comprar equipamento... Eu já tive... eu já vi cenário em que eu entrei assim na sala, em lugar XP, na empresa Acme, e o cara tava com o pé em cima do firewall, das caixas de firewall nova. Tudo Next Generation firewall. E o cara em cima, ele usava assim, 3 caixas pra pôr o pé. Aí eu falei assim, ô, mano, só uma dúvida, essas caixas estão vazias? Não, tem alguma coisa dentro aí. Eu falei assim, quanto tempo faz você usa isso aí de apoio de pé? 8 meses. Eu falei, caramba, cara, cada caixa dessa aí é uns 20 mil dólares. Você tá usando 60 mil dólares de apoio de pé, velho. Pô, é o Neymar, né, cara? O pé dele vale o quê? Cara, E a empresa investiu, falou, não, a gente investiu tanto e aí o cara acha que tá seguro. então, aí tem um outro mito, né? Que aí não é só do SOC, mas é da área de segurança como um todo. É achar que o cara que tem a certificação XPTO lá, ele vai também ser o X-Men ou ser a bala de prata. Não é, cara, não é. Assim como você comprar equipamento e deixar lá, não vai funcionar. Você só contratar uma pessoa pela certificação que ela tem, às vezes ela decorou a prova. Sim. Às vezes ela decorou a prova. Com todo... Polêmico, hein, cara? É muito polêmico. E eu vou deixar uma brincadeira no ar aqui. A galera Sim. vai se irritar pra caramba, vai falar... Esperem os comentários. Desabilitem os comentários. Mas tem uma brincadeira. Tem um adesivo, não sei se vocês já viram. Not CISP. Sim. Com todo respeito a quem é CISP. CISP é uma ótima certificação e abrange muita coisa. Mas só ser CISP não vai te ajudar, não vai te garantir absolutamente nada. O Sensei dizia, né, que a faixa, ela serve para segurar a calça. Calça. Eu ia falar isso. Fazer a Senhor analogia. Miyagi, né? Cara, se a gente fizer analogia com tá cheio de né, faixa marrom, faixa... Cara, só que se o cara foi graduação comercial, de academia, que a gente fala, né? Cara, esse cara vai apanhar amanhã de um faixa azul, de um faixa branca, e aí fica feio. E aí é KM, né, cara? Então, Rodagem, é um dos vivência, mitos nossos, achar que... é o Ó, que conta. outro mito, achar que tudo que é importado é melhor. Esquece isso aí, velho. Esquece isso aí. Eu tô exportando o nosso conhecimento do Brasil. São pessoas do Brasil entregando cibersegurança pro mundo. Pro mundo. Sim. Sim. Eu tô Nós falando só, temos eu vários falei de talentos. México e tal, mas tem vários casos de uso aí
Eu mesmo tenho clientes internacionais. Sim. E a gente atende com o corpo técnico brasileiro. E a gente dá pau em muita gente de suporte de fabricante. De fabricante. E tem gente que acha que, puta, cara, tem uma síndrome do vira-lata, velho. Tem. Não pode, tem que tirar isso. Tem que tirar. A gente tem que valorizar o nosso mercado nacional. O nosso produto aqui, daqui de dentro. E Então, acho que isso é mito. Você também. falou dos mitos. Agora, eu vou citar uma verdade, eu quero ver se você concorda. E tá em cima disso que você falou. É mais do mesmo, mas de outra forma. Cara, como você... A gente já recebeu fabricantes aqui, né? E tem fabricantes e fabricantes, profissionais e profissionais. Mas eu tenho Quando a gente fala de vivência, cara, não dá para comparar a vivência de um cara que tá ali, né? Nas trincheiras ali, de um cara de integração ou dentro de um time de SOC vivenciando, com um cara de fabricante que o dia a dia dele é ver feature, reproduzir, né, de N maneiras o que ele está vendo, né, o roadmap do produto ou o datasheet, Sim. etc. Então a gente também tem essa tendência, acho que principalmente um dos grandes objetivos aqui, né, onde a gente tem recebido feedback é que grande parte da audiência são profissionais e às vezes a síndrome do vira-lata bate. O cara olha para o cara do fabricante e vê o cara como um deus, o cara caga a regra, só que ele tá ali no dia a dia. Então, nem tudo, pelo que você tá dizendo, ver se eu aprendi bem, não desmerecendo o cara que Claro. dá o apoio do fabricante, mas é um apoio e não uma diretriz. Acho que esse é uma grande verdade, seja para o SOC ou para a área de segurança como um todo, até para outras áreas de tecnologia, que eu já vi isso muito na pele, de pegar e falar, cara, isso aplica. E não só aplica para esse cliente, para esse projeto, para essa demanda. Aplica agora. Porque às vezes o cara tá com um monte de feature, comprou um monte de... Não faz sentido. E gastou um monte... Ou o contrário também é verdadeiro. Tá né, ali dimensionado. Isso é uma verdade ou não? É uma verdade. Com todo o respeito, de novo, né? Sim. Acho que tem o nicho do fabricante, os SEs, né? Dos fabricantes, Sim. eles dão um suporte Absurdo, gigante, mas é aquilo. Não dá para Primeiro, né? Procura... Quando você vai falar de solução, você tem que ser agnóstico. Com todo respeito a quem precisa vender, a Sim. quem tem que vender, tem um momento certo de vender, não é no meio do incidente. Então já fica o recado aí para aquela pessoa que entra querendo ser vendedor, integrador no meio do incidente. Você é a pessoa que o pessoal que está tratando o incidente odeia. Não quer ver por perto. E você diminui as suas chances de vender quando você faz isso. Sim. Então, no momento do incidente, deixa a gente tratar o incidente. Depois você faz o seu merchan. E aí tem muito disso, né? Primeiro que você tem que ser agnóstico quando você fala de solução. Às vezes, por mais que se encaixe uma solução do fabricante específico, você precisa olhar de uma forma agnóstica. E o fabricante ele sempre vai olhar pro universo, o organismo que ele trabalha, né? Então, como aquilo que ele trabalha pode te apoiar naquele momento. Mas ele não vai ter a visão holística, generalizada, de fora, de quem trata incidente todo dia. Seja qual... O incidente ele não escolhe cor, não escolhe hora, ele não escolhe cheiro, ele acontece. E ele vem do jeito que você nunca espera. É sempre uma... como é? R$2 ou um incidente misterioso. Pois é. Boa. Eu queria voltar um pouquinho no assunto que a gente falou de certificação e só colocar uma coisa que é uma sugestão, é uma opinião minha, né? Eu tenho várias certificações, Sim. mas as certificações me ajudaram a estudar um assunto, né? E a certificação, acho que ela comprova que você sabe ali o mínimo. É isso. Então, por exemplo, você está no início de uma jornada para você falar que sabe o mínimo, beleza, tem os RHs que usam, né? Como fator diferencial entre um candidato e outro, enfim. Mas é um caminho, né? Uma jornada grande aí e a certificação impulsiona muita gente a trabalhar, é um caminho, né? Um curso que você faz oficial, acho bacana. Mas o problema é o seguinte, quanto mais você falar que você é certificado, você está puxando a responsabilidade para você. Você está falando, eu sou black belt, eu sou faixa preta. E aí o que vai ter de porrada de cara, expectativa, né? Lá no alto, que vai ter de cara que não tem a faixa que vai querer te derrubar, é fato. Então, é melhor chegar na expectativa menor. Sim.
falar que você não tem, ou às vezes você tem, guarda para você que você tem, porque o que vai ter de cara testando, e na nossa área é isso, né, Dani? A gente é testado a todo momento. Ô, você é hacker, então... Vem cá, então. Senta Mostra aqui, aqui. hackeia aqui pra Hackeia o mim. Instagram do meu Hackeia o namorado. Instagram do meu namorado. É raro, mas É raro, mas acontece. acontece todo dia. Entra no Facebook do meu amigo aí e tal, não sei o quê. Meu, Cara, toda hora. cer- É raro, mas acontece. certificação é importantíssima. Certificação é importante, mas não levar a ferro e fogo também é importante. Se você que é cliente, tá se apegando, tá pegando sua RFP, que você tá montando para contratar um terceiro, só em importantíssimo. certificação, É só em importantíssimo certificação, ter a certificação, é mas importantíssimo tem que ter como outras coisas diferencial. Sim, Ter como sim, diferencial, mas olha para o que está sendo entregue no mercado. Sim. Olha para o que. E, de novo, né? Olha, deixa os mitos um pouco de lado, né? Tem que fazer o benchmark também, É né? isso, Ver a é história isso. com os clientes. É quadrante. Dá para levar a sério o quadrante, seja lá qual for o quadrante? Dá para levar a sério, mas não dá para levar a ferro e fogo. Cara, eu acho que tudo isso Equilíbrio, né? é uma FIP, né, cara? É a FIP do profissional, é a FIP É do... isso. Ninguém compra e vende só na FIP. É isso. Eu acho que esse é o ponto. Acho que... E aí vem uma pergunta, né? Como que você lida hoje com RH? Então deve ter um monte de gente ouvindo, pensando, meu, quero trabalhar no time Daniel um dia, né, cara? É Até, isso que até eu tô com vontade. Eu ia fazer uma pergunta. Cara, como que é hoje? Pô, vou abrir uma posição. Existem testes, já que a gente tá falando que certificação não é tudo. O que você pode contar pra gente desses testes? Como que é esse caminho aí pra trazer gente? Existe para cada uma das funções, né? Das vagas que a gente abre, tem um caminho específico a ser percorrido. Claro que todos eles vão passar pelo básico, que é o teste de inglês. Gente, não dá hoje mais para não falar outro idioma, né? Seja inglês, seja espanhol, seja qualquer um dos dois, né? Se apega aí a aprender isso no básico da tua vivência aí e achar que... Ah, sou técnico. Cara, a limitação de acesso de documentação em idioma nacional é gigantesca. Tem uma limitação muito grande. Se você parar por conta do idioma, você não vai se desenvolver na área. É extremamente necessário o inglês, né? Então, o inglês passa por aquilo, o teste comportamental, né? Para definir o perfil do profissional e tudo mais que o RH faz. E aí sim entra os testes técnicos, né? A gente não tem muitas etapas de entrevista, na maioria das vezes. São geralmente 2, no máximo 3 entrevistas. O processo ele é um pouco moroso por conta de ser uma multinacional, tem um certo nível de aprovações, não é simples, né? Eu quero contratar agora, amanhã o cara está dentro de casa. Não é, só para a pessoa entrar, ela passa por uma semana de treinamento. Então a primeira semana dela é de segunda a sexta treinando, vendo lá as conformidades, as regras a serem seguidas dentro da empresa. O que ela tem que fazer? Isso antes de chegar no SOC. Quando ela chega no SOC, eu geralmente já tenho uma cartilha a ser seguida. E aí sim, o básico todos fazem, são instruídos a fazer, né? E aí a gente vai direcionando cada um para o que quer entrar. Na hora que entra, geralmente ele tem uma prova técnica, não é uma prova muito difícil. Tem perguntas ali, deve estar dividido em 12 perguntas, com 3 perguntas de cada nível. Básico, intermediário, avançado e algumas bem difíceis. E não são pontos iguais, né? A pessoa ela responde, as difíceis elas valem mais. E aí é um teste meio genérico para ver o nível de fato, o quanto a pessoa... E aí tem de todos os assuntos, né? Desses que a gente falou aqui dentro de SOC. Aí. Então, é importante, né, conhecer bem um nicho específico, mas é importante saber o básico do restante. Ô Dani, e o que você procura de características nesses profissionais? Por exemplo, tanto de hard skills e soft skills. Profissional de SOC para entrar para trabalhar com SOC com o Daniel, por exemplo. Conhecer o básico né, ataques, superfícies, frameworks, saber minimamente onde estudar, onde pesquisar, ler, estar interessado no assunto, né? Ter propósito. E eu acho que essa questão de ter propósito, eu acho que para mim ela é mais importante do que o hard skill de fato. Porque hoje eu tenho um time de 105 pessoas, né, no Brasil,
que consegue apoiar qualquer um a se desenvolver. E as pessoas elas estão engajadas, então eu preciso usar isso a meu favor. É onde eu consigo abrir mais o risco de trazer gente que está um pouco mais crua, mas que conhece e está interessado, Sim. e se desenvolver. Isso fica até sustentável para a companhia. Né? Formar gente. Formar Os gente. dois ganham, né? Exato. E aí, de novo, né? Tem como se desenvolver. Então, essa escolinha que eu falei só que ele não é só uma operação hoje, ele é essa escolinha. A gente contrata muito mais gente. Teve um tempo atrás, até o pessoal estava alfinetando. Não vejo muita vaga de júnior no mercado. Tem bastante. Dá uma olhada lá, segue aí meu LinkedIn, que vocês vão ver que tem bastante. Eu posto de vários colegas, de vários lugares, clientes. Tem várias vagas de júnior, além das que eu mesmo contrato, né? E eu tento sempre contratar pessoas mais júniors. E, claro, em algum momento eu trouxe gente sênior de mercado. Mas eu trouxe pessoas específicas, né? Para uma ou outra posição, para suportar essas outras pessoas. Cara, tá conectado, mas não tá, né? Muitas pequenas e médias empresas nos seguem e nesse momento eles estão preocupados. Falam, meu, se os caras grandes estão sofrendo isso, óbvio que eles são mais visados, mas imagina o cara menor. O cara menor que ele não tem uma equipe de segurança, ele tá nos primeiros passos ali. Aquele cara que ainda acredita em antivírus, sabe? Esse cara, o que você diria para ele dar os primeiros passos, essa empresa menor, que não tem muita verba ainda, mas à medida que ele vai tendo, o que ele faria primeiro, né? Equipamento, pessoas, principalmente pessoas, o que traz para dentro, o que já começa terceirizando, quais seriam os primeiros passos para investir em segurança? Aí eu vou trazer pro assunto dos mitos de novo, né? Mito de que o SOC é caro. Aí, ó. É um Mais mito. um mito. Isso aí é um mito. Tem muito... O serviço em si, ele não é tão caro quanto uma subscrição de um equipamento que você paga em dólar. É fracionado, né? Ele é fracionado. E outra, ele é dividido, né? Você não precisa de um SOC dedicado para você. Você pode contratar um SOC compartilhado, né? Ou de serviço hoje. E aí você não precisa ter o CIEM. Você não precisa comprar o CIEM para você. O CIEM é absurdo de cara. Por que você não contrata como serviço? Paga mensal. É igual alugar carro, né? Sim. Quando você vai alugar o carro, às vezes é melhor você pagar o mensal do carro, que R$3.000 ali, eu tenho um carro à disposição todo mês, depois eu troco por um carro novo. Não é meu, mas né, eu uso e está à minha disposição. Às vezes é melhor você fazer isso para começar. Então, aí desmistificar que só que é caro, né? Dá oportunidade para as empresas fazerem uma proposta e fala, eu quero o básico. Meu budget é X. As pessoas, elas ficam também, né, numa questão de que, não posso falar meu budget, porque o cara já vai vir com preço exatamente. Quanto custa o bombom, né, que você tá vendendo? Quanto você tem aí? R$10, custa R$10. Não é assim. Você tem que tem um fair play. Eu não vou chegar para você e vou falar assim, tá aqui o bombom é R$10 e amanhã eu vou vender pro cliente do lado a R$2 o mesmo bombom. Porque vocês se falam. Então esse negócio também é mito. De achar que... Cara, você tem um budget, cara, eu tenho R$10 para comprar. Você facilita o processo. Quem quer me vender o bombom? O cara que vende o bombom a 15, ele já não vai te procurar. Não vai te encher o saco. O cara que vende o bombom a 3, vai... o meu bombom custa 3, mas eu posso te vender 3 bombom. Compra 3 bombom em vez de um só. Não é? Então, esse eu acho que também é um mito que a gente precisa quebrar. Então, eu recomendaria você fazer o básico do teu perímetro de segurança, né? XDR, Firewall, dentro de casa e ponto. Sem discussão. E contratar um MSS para te ajudar, ou começar com um SOC básico, pequeno, para te apoiar a fazer o MDR, gerenciar, detectar e responder. Isso qualquer um precisa, né? É o básico. Independente do tamanho do negócio. Né? E de novo, se você montar um SOC dentro de casa, para ter um 24/7, você precisa de pelo menos 8 pessoas. Para startar, falar assim, e aí trabalhando em turno, né? 12/36. E são vagas mais difíceis de trabalhar. Quem quer trabalhar dia sim e folgar no outro dia, né? Trabalha 12 horas num dia e no outro folga. É um negócio que aí tem final de semana. Então, isso aí é pra gente que está começando. Daí a sustentabilidade de formar pessoas no mercado. Sim. E a importância não só de formar pessoas no mercado, mas eu vou dar um exemplo. Contrata gente júnior, contrata gente que está engajada, né, que quer conhecer e usa. Olha aqui, que sacada genial para você que é cliente e está com um time pequeno de segurança.
usa os portais dos fabricantes para treinar o seu time. O cara não quer te vender? Pede acesso lá pro teu time e fala assim, me dá acesso ao treinamento que eu compro. Eu vou pôr o meu cara para treinar, testar o lab, o meu cara vai fazer a POC. Nesse processo de POC, nesse processo de ter acesso ao portal do treinamento, o seu cara que era júnior já sabe do que aquilo, como aquilo funciona, que cheiro que tem, que gosto que Tem tem. muito material robusto, né, cara? E aí- Hoje tá... Vai fazer pergunta Sim. pertinente pro fabricante. Sim. Aí você não vai pôr todo o ônus, né, na mão do fabricante, me dá a POC, me põe alguém capacitado para entregar, para apresentar. Não. Divide a responsabilidade. Sim. Põe o teu time para correr e dá ao fabricante certificação de graça. Tem eu vou deixar aqui a dica aí, vocês procuram lá. O Departamento de Infraestrutura Crítica dos Estados Unidos, de Cyber, o CISA. Precisa. O CISA, ele tem mais de 12, 15 cursos de OT de graça. De graça. Qualquer um com Gmail vai lá, se inscreve e faz. As pessoas, elas não exploram. O Maitre tem tem ferramenta para você usar de graça. Gente, pegar essas pessoas que querem fazer, que querem aprender, que estão na faculdade, que querem se desenvolver e dar o caminho. É isso, boa. Cara, a gente tá se encaminhando aí pro momentos finais. E aí nos momentos finais a gente agradece. Baita aula. Daniel, com certeza, né? Acho que a gente, se você quiser Levou e puder, muito nível aqui, a né? gente quer que você volte várias vezes. É. Aí acho que a gente sempre fala, caramba, a gente estendeu muito o horário, o episódio ficou grande. Mas aí quando a gente termina, a gente fala, cara, foi pouco. Porque realmente uma coisa conecta a outra. E você trazendo essa visão, né, de pessoas, processos, tecnologia e como tudo isso se conecta, realmente pra gente foi extremamente valioso. Espero para quem nos ouviu aí até aqui que também tenha sido. E queria pedir para vocês, né, a gente fazer as considerações finais, o recado, o que vocês quiserem aí, fiquem livres aí para comentar. Eu quero agradecer o convite de vocês. Para mim também está sendo muito proveitoso estar aqui, poder falar o que eu penso. Eu acho que é importante. Por que é importante a gente ser autêntico e falar o que a gente pensa? Para que as pessoas ao nosso redor, né, possam se identificar, ter representatividade, e aí você também vai ver que você não está sozinho. Que você não é um doido, que você não pensa isso sozinho. Sim. Que tem gente que pensa igual você. Que tem gente que está ali buscando, evoluindo e não preocupado em ser um fake na área que se dispõe. Então, eu acho que esse é o recado que eu tenho para dar, né? Autenticidade, seja você mesmo e saiba lidar com críticas, com acertos, Faz com parte, erros. Faz parte, né? No hard feelings, tá, gente? Boa. Muito bom. Não, acho que o Dani já falou tudo, né, cara? Parabéns pelo seu conhecimento. Cara, eu tinha te conhecido um Daniel consultor e agora Daniel diretor. Cara, te admiro muito mais aí. Concordo com você. Acho que, agregou de super aqui. Eu tava vibrando aqui com o episódio aqui dentro, ouvindo você falar. Foi uma verdadeira aula. E acho que é isso, né, Fabiano? A gente Boa. volta num outro momento com o Dani aí pra gente falar. A gente gostou bastante. Obrigado. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Show demais. Pessoal, obrigado. Quem assistiu, por favor, curta, aperte o sininho, siga aí para receber os próximos episódios. Vocês viram que o nível tá alto, então obrigado, você ficou com a gente até aqui. Espero que tenha sido útil e até a próxima. Abração.